Olá, seja bem-vindo então a mais essa videoaula. Vamos começar a criar a nossa interface aqui para o nosso sistema. A primeira interface que a gente vai criar então vai ser o nosso cadastro de mecânico. Então vou aqui antes de tudo, de a gente começar essa codificação, nós vamos ter que vir aqui no menu ferramentas, tá? Referências, ok? Aqui em referências a gente deve ativar uma biblioteca chamada Microsoft DAO, aqui ó, Microsoft DAO não, desculpa, Microsoft ActiveX Data Object, tá? Aqui tem essa versão 6.1, que é a que eu vou marcar, ok? Você marca a versão mais recente que tem, tá? Essa biblioteca aqui, para que vai servir? Vai ser na hora que a gente for utilizar os comandos para a codificação do nosso sistema, tá? Que ela vai ser responsável, então, para a gente fazer dá a possibilidade de a gente fazer a comunicação com o nosso banco de dados Access, beleza? Então, deve nunca esquecer de salvar, senão não vai funcionar. E vamos clicar aqui em OK. Uma vez ativada ela aqui, perfeito. Outro detalhe, vamos sempre estar salvando a planilha, tá? Então, você está codificando e você está constantemente salvando as informações, ok? Outra coisa é que às vezes pode vir algum barulho de fundo durante as videoaulas, tá? Eu procuro evitar ao máximo, mas às vezes pode ter um cachorro latindo, pode ter uma moto passando, um carro, um veículo, tá? Então peço a desculpa se por acaso não der tempo de às vezes eu dar um pause para não ter esse barulho, tá? É claro que o barulho ocasional não é incômodo, né? O barulho frequente, né? Se ficasse aqui toda hora, por exemplo, um cachorro latindo, ou assim, passando moto toda hora, aí fica incômodo, tá? Mas eu sempre gosto de avisar, de falar, para não ocorrer esse problema assim, tá? E vamos aqui no menu inserir, ou a gente pode vir aqui, ó, e vamos colocar um useform. Vamos aumentar esse useform aqui, ó, vou puxar aqui as informações. Se não tiver a caixa de ferramentas aqui, ou até mesmo a janela de propriedades ativa, a gente pode vir aqui no menu exibir, selecionando aqui o formulário, a gente vem exibir e a gente seleciona a caixa de ferramentas, tá? E vem aqui em exibir janela de propriedades ou F4, tá? Que aí vai aparecer aqui. O nosso então vou colocar aqui, vamos renomear aqui, ó, o userform name, que é essa identificação do name é para a questão que a gente faz da parte de codificação para identificação, que é esse nomezinho que está aqui. A gente poderia botar, por exemplo, form mecânica, alguma coisa desse tipo, mas nesse caso eu vou colocar só vou colocar assim, ó, mecânico, tá? Que eu sei que é o formulário de mecânico. Depois aqui eu vou, que é o useform, esse caption que eu vou colocar aqui, eu vou colocar assim, abreviado, tá? A abreviação do controle de serviço de ordem de serviço mecânica, né? E aqui eu vou botar controle de serviços para oficina mecânica, tá? E aqui eu vou colocar cadastro de mecânico, ok? Beleza, tá? Agora nós vamos fazer colocar as nossas labels, tá? Então uma das coisas que eu já vou fazer aqui, ó, é mudar a cor de fundo desse formulário aqui, tá? Que é para deixar na cor que a gente mais ou menos vem utilizando, tá? Então vamos colocar aqui, ó, eu vou aqui em back color, tá? E aqui em back color, nós vamos puxar a cor que a gente vai utilizar. Então, eu selecionei ele, vem em paleta e vou colocar esse cinza aqui, tá? Então, voltando aqui, ó, nessa primeira aba aqui da paleta, tem duas abas, tem a aba sistema, aba paleta, aqui, ó. Beleza? Selecionei aqui. Ok, isso aqui é layout, então você pode mudar as cores, como você vai receber código-fonte aberto, você pode fazer a alteração que você quiser. O importante aqui é você entender como que foi desenvolvido o sistema para que você possa fazer as alterações, para que você possa fazer melhorias, enfim. Tá? Depois nós vamos colocar
Na sequência, nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos identificar o nosso sistema com os nomes dos campos, né? Com quais são esses campos, né? Nesse caso, a gente pega e coloca uma label, né? Então vem aqui, ó, label, tá em preto, a gente vai trocar a cor, então a gente coloca aqui, nós temos mais para baixo aqui o fora color, né, que é a cor. Então eu vou colocar uma cor branca, tá? E vou colocar para essa primeira label aqui no caption, que a gente vai botar cadastro, coloca aqui tudo em maiúsculo, cadastro de mecânico. Mecânico, beleza. E aí vamos colocar aqui na fonte, nós vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Então vou colocar aqui um negrito e um 14. Beleza? Aí a gente clica aqui, ó, e aumenta. Já estamos dando um layout aqui para a nossa interface. Uma outra coisa, uma divisória que a gente vai fazer aqui é a utilização desse frame aqui, tá? Então eu vou selecioná-lo, ok? Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Como ele está nesse primeiro momento, ele vai ficar assim. Aí nós vamos aqui e vamos botar um back color para ele, tá? Vamos colocar aqui um back color superfície do botão, tá? Ele vai ficar dessa maneira. Aí a gente vai retirar esse caption dele aqui, ele vai ficar dessa forma. Aí para nós ainda fazermos uma outra modificação, deixa eu só selecionar ele aqui, ó. Clicar, ele vai ficar marcado. Aí nós vamos vir aqui, ó, em Special Effect e nós vamos botar o Effect 1 aqui, ó, tá? Que ele vai ficar tipo meio sobresaliente aqui, tá? Então é só um aspecto, tá? De layout aqui. Bom, uma vez que a gente tem esse layout aqui, né, essa estrutura aqui, eu só vou dar uma diminuída aqui, vamos aumentando o formulário, depois a gente vai ajustando aqui. Eu vou selecionar e vou pressionar Ctrl C, Ctrl V, tá? Que aí ele vai, ó, vou selecionar Ctrl C, aí eu clico fora e Ctrl V, tá? Para ele criar outro aqui, tá? E a gente só arrasta e coloca aqui embaixo, para a gente ter dois, tá? Vamos colocar aqui as identificações dos quais campos nós vamos ter nesse cadastro mecânico, tá? Então eu vou criar uma label aqui e vamos modificar essa label. Vamos pegar aqui, vamos colocar em maiúsculo, por exemplo, nós vamos ter o nome do mecânico, tá? Então, deixa eu só aumentar aqui, vou colocar um negrito 9, tá? Ok, vou fazer desse tamanho aqui. Então, a gente vai ter o nome do mecânico. Aí, eu pressiono Ctrl e arrasto, tá? Que aí ele gera uma duplicada, assim, tá? É a mesma coisa que eu fazer o Ctrl C, Ctrl V. Aí, a gente vai colocar o endereço, tá? Beleza? Eu não vou organizar aqui, só vou criando aqui, depois a gente vai fazendo a organização melhor. Então, a gente vai ter o número, tá? Que é o número desse endereço. Depois, a gente vai ter o bairro, tá? Que é as informações básicas, tá? Depois do bairro, a gente vai ter o telefone e o celular. Então, telefone e o celular. Então, deixa eu só duplicar aqui e colocamos aqui celular. Beleza, esses vão ser os campos que a gente vai ter do nosso mecânico. Pode ter mais ou menos, tá? Eu vou colocar esse aqui. Então aqui eu vou organizá-los mais ou menos nessa distribuição aqui, tá? Nesse layout aqui, que é só arrastar e copiar, arrastar aqui. Para agora a gente vai precisar inserir aqui a nossa text box, que é a nossa caixa de texto. Eu vou colocar um text fora aqui, que ele vai ser o text ID do mecânico. Ou seja, quando a gente criar o nosso banco de dados, por exemplo, o mecânico aqui, ele vai ter um campo que não vai ser repetido, tá? Que o próprio banco Axis, ele já vai gerar isso automático. Então, quando a gente cadastrar o nosso primeiro mecânico, ele vai ser 1. Se a gente cadastrar o segundo mecânico, ele nunca vai ser 1, porque ele vai
ele vai ser o 2, porque isso não vai se repetir, tá? Então eu vou deixar ele aqui, ele não vai precisar aparecer, tá? Então eu vou colocar ele ali e só vou ajustar agora aqui essa parte aqui, então, daqui do tamanho do nome do mecânico, que não preciso colocar muito. Eu vou modificar aqui, ó, nós temos aqui o border style, eu coloco 1, tá? E ele vai ficar nesse aspecto aqui, tá? Agora eu vou selecionar ou pressiono Ctrl C, clico fora Ctrl V, que ele vai copiar e colar, e eu vou reposicionar aqui, ó, tá? E aí eu vou ajustando aqui. Então, depois isso aqui eu vou dar um outro Ctrl V, né? Que já está na memória aqui do computador, que a gente vai ajustar o número. Depois um Ctrl V novamente, a gente vai ajustar aqui o bairro, ok. Ajustar aqui, deixa eu ver. Pode ser mais ou menos aqui, não tem problema. Depois a gente vai ter então o bairro, a gente pode puxar aqui. E vamos puxar aqui também o nome aqui, só para deixar parelho aqui, tá? Depois um Ctrl V aqui, mais outro Ctrl V aqui, para a gente deixar aqui para o telefone. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para ficar no mesmo tamanho aqui, para o celular, beleza? Então, estamos ajustados aqui nossos campos. Deixa eu só fazer isso aqui, beleza? Tá, aí a gente pode dar uma diminuída aqui, tá? Ok. E aí a gente vai montando, assim que eu monto a mesma interface, tá? Forma bem tranquila. Agora, o que a gente vai necessitar? A gente vai precisar de alguns botões para ação, né? Que é para salvar, para atualizar, para excluir, tá? Que é o CRUD completo que a gente vai aprender aqui. Então, eu tenho, ó, lembra que na pastinha aqui, ó, a gente tem esse arquivinho aqui, ó, for modelo, tá? Nesse for modelo aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, botão direito, importar arquivo, tá? Aí a gente vai pegar lá daquele arquivo, ó, vai ser esse aqui, extensão FRM, clica nele, clica em abrir, tá? Ele é um form aqui, né? Se você já tem outras videoaulas, você já vai saber que é aquele form que tem vários botões, tá? Se não, tá? Eu uso sempre esses aqui como parâmetro, tá? Então são esse aqui, já vou copiar os dois aqui, já vou jogá-los para cá, tá? Depois o outro que eu utilizo é esse aqui, que é o salvar, tá? Só vamos reorganizá-los aqui nas posições. Deixa eu só ajustá-los aqui. E tem um outro que eu utilizo, que é esse aqui, que é o sair, tá? E tem vários outros aí que você pode estar utilizando, mas eu utilizo esses aqui. Uma vez que a gente estruturou esses botões aqui, tá? A gente vai modificar a estrutura deles aqui. Então, eu vou colocar aqui novo, tá? Eu vou selecioná-los todos aqui, ok? O que eu vou fazer aqui, ó, que é a modificação aqui da Picture Position, ó, eu vou colocar tem 1 e tem 4, tá? Eu vou colocar a posição 4, que a letra, ele vai ficar, a imagem vai ficar à direita, tá? E aí aqui agora depois a gente só vai reposicionar aqui, ó, tá? Vai ter que aumentar um pouquinho o tamanho dele, né? E beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na superfície aqui, vou selecionar todos novamente, tá? Venho aqui, ó, em fonte, vou em negrito, e vou colocar 9 aqui e vou colocar Tahoma, tá? E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui em salvar, eu vou colocar todos para maiúsculo. Então, vou colocar aqui salvar. Aqui vou colocar excluir. E aqui vou colocar sair. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, beleza. Aí eu vou aumentar aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui,
Vamos tentar aqui ver para esses aqui. Deixa eu vir aqui na fonte e vamos colocar um 8 aqui para ver se não fica melhor. Fica melhor, já que a gente fazer em maiúsculo aqui, fica melhor. Beleza, então, aí eu sempre pego o botão aqui, ó, coloco aqui em cima, aqui, ó, e arrasto para o lado aqui para deixá-los todos no mesmo tamanho, tá? Só que a posição aqui, ela é diferente, tá? É diferente. Então, aqui, ó, eu ajusto aqui, tá? E aí eu deixo todo tamanho aqui, ó, beleza? Tá? Só que esse aqui vai ser excluir, vai ser nessas posições aqui, tá? Vamos pegar esse sair aqui, vamos ajustar ele aqui. Então, eu pego aqui, só coloco aqui para cima, beleza. Todos ajustados aqui, tá? A gente está só refazendo o posicionamento. Agora a gente vai mexer aqui nessa parte aqui, ó. Que aqui, deixa eu dar uma diminuída, tá? É um pouquinho mais demorado quando a gente cria essa nossa primeira interface. Depois a gente vai aproveitar essa interface, tá? Então, beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar usar um list box, tá? Esse list box aqui, ele vai mostrar as informações, registros, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar nesse list box o border style dele 1, e vou vir aqui também no Special Effect e vou botar um erase, tá? Eu vou deixar dessa maneira aqui, beleza. Agora eu vou pegar um frame aqui, e esse frame aqui que a gente vai utilizar vai ser tipo para criar um cabeçalho aqui, tá? Então vou aumentar ele aqui um pouquinho. Acho que aqui tá bom. Vamos apagar essa parte aqui do frame. Acho que dá para dar uma diminuída, beleza. E aqui dentro a gente vai colocar aquela mesma cor. Então, back color aqui, já ficou a cor de fundo, tá? Aqui eu vou copiar e vou mostrar o nome, só que aqui eu já vou trocar a cor. Então, uma cor aqui eu vou colocar branca, tá? Por quê? Porque a hora que a gente arrastar aqui para dentro, ó, tá? Eu vou ter que trocar a cor de fundo do back color aqui, vai ter que ficar da mesma cor, beleza? E aí a gente monta essa estrutura, eu vou copiar e arrastar, e aqui eu vou mostrar só duas informações a princípio visuais aqui, que vai ser o nome do mecânico e o celular, beleza? Aí a gente monta essa estrutura aqui para mostrar as informações, ficar bem legal, tá? Aí aqui já podemos diminuir, já vai criando um aspecto mais visual aqui dentro da nossa tela. O nome eu puxei de lá, então acabei só arrastando aqui, então só vou voltar aqui com o nome e colocar aqui, beleza. Uma vez que a gente ajustou parte aqui da nossa interface, aqui eu vou pesquisar pelo nome, então eu vou ter um campo de pesquisa, então eu vou colocar aqui, pesquisar por nome, tá? E aí a gente sabe que o nome é o nome do mecânico, né? Então, lógica. Ok. Uma vez feito isso, eu vou copiar aqui, por exemplo, esse aqui, né? Só que eu vou dar uma diminuída legal, tá? Deixar ele bem menor. Ok. O nome, claro, a gente deu espaço aqui, não precisa ocupar tudo isso aqui, né? Pronto. Primeira parte da nossa interface estruturada, layout, ok? Depois, a gente vai, na próxima videoaula, a gente ainda vai mexer aqui, porque a gente tem que renomear todos esses campos aqui para ajustar para a nossa programação. Então, basicamente, falando de lógica, a lógica é, você tem uma ideia, né? Como é que eu montei essa interface? Olha, eu fui lá, rabisquei num papel, pode ser num papel mesmo, né? Ou num bloco de notas do Windows, e vou lá, quais campos vai ter a minha tela de mecânico? Né? Vou colocar os nomes básicos. Nome, endereço, número, bairro, telefone. Aí telefone, vou deixar um telefone e um celular, tá? Depois, quais campos que eu vou mostrar aqui num possível list box? Vou mostrar nome
Nome celular, beleza. Depois ele vai clicar aqui, vai carregar os outros nomes, se quiser saber o endereço e tal. E aí, quais são os botões? Ah, eu tenho que salvar, excluir, editar, então coloco os botões. Basicamente, assim que eu faço, tá? Bom, bora então para a próxima videoaula.